estamos, irmãos, mais uma vez, para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmão, nós vamos falar do capítulo 13 do livro de Apocalipse. Vamos falar desse assunto para muitos, é um assunto polêmico, para muitos é um assunto polêmico, muito polêmico. Mas, segundo a graça de Deus, não é polêmico. Dá para nós realmente entender o que acontece, o que é feito aqui. Nós vamos falar, irmãos, a respeito das duas bestas. Uma que saiu do mar e outra que saiu da terra. Nós vamos ver aqui no capítulo 13, a começar do verso 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habita no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse livro de Revelação, irmãos, é um livro comparado ao livro de Daniel. Porque Daniel escreveu, irmãos, no capítulo 12, Daniel está ali escrevendo um livro com 7 selos. Este livro, irmãos, foi dado ordem para que ele fosse selado. Nós vemos aqui, irmão, no capítulo 7 do livro de Daniel. Aqui, no capítulo 13, o apóstolo João está dizendo assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Nós vamos lá para o capítulo 7 do livro de Daniel, para nós ver, irmãos, a comparação. Capítulo 7 de Daniel, para nós ver a comparação.
no capítulo 7. Os irmãos, vejam e ouçam o seguinte. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatia no mar grande. Se fala do mar Egeu. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe fora arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais. Capítulo 7. Nós vamos ver aqui também, irmãos, no livro 13 de Apocalipse, o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E vencê-los. No capítulo 21, do capítulo 7 de Daniel, está escrito assim: Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Igualmente, aqui em Apocalipse. Igualmente. A mesma narração. A mesma narração. Então, aqui nós vemos, irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, livro de revelação. Eu chamo de livro de revelação porque nos foi revelado que estava oculto, que aqui João viu sair do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua cabeça como de leão. Lá no livro de Daniel, irmãos, aqui está de baixo para cima. Aqui está de baixo para cima. Lá no Daniel está de cima para baixo. Nabucodonosor, irmãos, significa o leão. O reino da Pérsia significa urso, o urso. E o reino da Grécia significa o leopardo. Leopardo quer dizer velocidade. O rei Alexandre o Grande, ele foi general aos 19 anos de idade. Morreu com 33 anos de idade como rei de toda a terra. Ele morreu muito novo.
quase que a idade de Jesus. Quase que a idade de Jesus. Então, aqui significa que esta besta tinha, irmãos, estes 3 poderes. Ela herdou desses 3 poderes. Porque esta besta aqui significa o Império Romano. Significa o Império Romano. Ela herdou esses 3 significados: leão, poder; urso, força; e leopardo, velocidade. Leopardo, velocidade. O animal mais rápido da Terra. Então nós vemos aqui, irmãos, o Império Romano, ele herdou estas 3 qualidades. Ele herdou tudo isso. E lá no livro de Daniel, no verso 21, está escrito, no capítulo 7, que fazia guerra aos santos e os vencia. Aqui também está dizendo aqui em Apocalipse, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder. Veja só, irmãos, os 2 livros narrando iguais. O Império Romano, irmãos, ele cresceu muito sobre a face da terra. Ele tinha poder em tudo. Ele tinha poder em tudo. No reino que ele invadisse, irmãos, e o rei aceitasse as condições, vivia. O reino que ele invadia, que o rei não aceitasse as condições, morria. Ele tinha o poder de dar a vida e tirar a vida, assim como era Nabucodonosor. E o Império Romano dominou tudo. E quando se diz que ele teve o poder de fazer guerra contra os santos e vencer, aqui está se falando, irmãos, como eu disse no vídeo de ontem, a primeira fase da igreja sobre a face da terra. A primeira fase. O imperador Diocleciano exterminou com os crentes. Ele venceu a eles, porque aqui está escrito, irmão. Aqui está escrito que este rei, um conjunto de reis, irmão, não está se falando de um rei só, está se falando de poder. Está se falando de poder. Poder é contínuo. Poder é contínuo. Está se falando de poder, não está falando de um rei só. Não está se falando de Diocleciano. Está se falando do poder do Império Romano. Aqui diz que foi entregue a eles. E ele venceu os santos. Aqui está escrito: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Como está escrito lá no verso 21 do capítulo 7 de Daniel. Ele venceu. A primeira fase da igreja, irmãos. A igreja parou ali no ano 306 da nossa era. Deixou de existir a igreja da face da terra. O evangelho deixou de ser anunciado ali. Porque que nós vemos, irmão, quando Deus tirou o seu povo do Egito, veio Moisés, depois de Moisés morreu, veio Josué morreu, ficou os anciãos, e a Bíblia diz que foi recolhida toda aquela geração ao seu povo. E veio outra geração que não conhecia o Senhor e começou a pecar. Veja, irmão, que é uma comparação.
Uma comparação. Começou a pecar. Aquela geração veio outra geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que foi feita em todo o Egito. Essa geração não conhecia isso. Depois, irmãos, depois que o evangelho, que o Império Romano conseguiu, irmãos, parar, irmãos, com a pregação do evangelho sobre a face da terra, foi levantado, irmãos, um povo que não conhecia Deus. Ficou um povo que não conhecia Deus, não tinha compromisso com Deus. Ficaram aqueles que não tinham compromisso com Deus, aqueles que rejeitaram a Deus. Na hora da perseguição, eles negaram a Jesus. Eles negaram a Jesus na hora da perseguição. Eles negaram a Jesus. Mas aqueles irmãos que realmente serviam a Deus, como Pedro disse, importa ouvir mais a Deus do que aos homens. Aqueles que realmente serviam a Deus se entregaram, irmãos, à morte. Se entregaram à morte pelo nome de Jesus. Mas aqueles irmãos que não tinham compromisso com Jesus, que os seus nomes não estavam escritos no livro da vida, eles negaram a Jesus. Eles não tinham compromisso, negaram a Jesus. E ficaram. Então, como uma comparação, irmãos, da vinda de Jesus, que se fala que a igreja vai subir e vai ficar um povo aqui na terra, que depois esse povo vai vir para os templos, vai procurar os crentes, não vai achar. Isso tudo, irmãos, é ilusão, isso tudo é engano, não é verdade. Na vinda de Jesus está escrito que todo olho o verá. Todo olho verá. Estão programando algo para depois da vinda de Jesus. E diz que o anticristo vai dominar sobre a face da terra e vai dominar o povo, e todo o povo sobre a face da terra vai ter que se dobrar ante esse homem, que ele vem como enganador. Tudo isso, irmãos, é mentira, não é verdade. Porque a verdade está aqui, irmão. A verdade está aqui. E lá no livro de Daniel, irmãos, está escrito também, irmãos. Lá está escrito que chegou o tempo em que o reino foi dado ao povo dos santos do Altíssimo. E eles tirarão o seu poder para destruir até o fim. Irmão, a igreja, no ressurgimento da igreja, como diz lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que a apostasia só se manifestaria, que o homem do pecado só se manifestaria depois que a igreja terminasse, a primeira fase da igreja terminasse. E aí viria esse homem do pecado para enganar o povo. E este homem veio. Começou por Constantino, que se intitulizou como vigário de Cristo. Como se diz, muitos crentes mentem, enganam o povo, dizendo que Constantino deu liberdade aos crentes, aos cristãos. É mentira, irmãos. Se Constantino era o imperador romano, e segundo a história, até a sua mãe ele desprezou, ele governou, irmãos, sozinho. Constantino governou sozinho. Ele foi teocrata. Teocrata quer dizer um governo que não tem auxiliar, ele governa sozinho, como ditador. Constantino foi ditador. O que Constantino fez foi entregar à religião romana aquilo que se dizia que era dos crentes. Agora, irmãos, a igreja de Cristo não estava mais na terra. O Espírito Santo não estava mais na terra.
E agora levanta, irmãos, um homem que se dizia representante de Cristo na terra. Mas aqui está escrito aqui, ó. Olha o verso 4. E adorar o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Satanás deu poder, irmãos, ao império. Ele deu poder ao império. A besta é o império. A besta é a religião. Que depois de sucumbir o Império Romano, irmãos, levantou a religião romana. A religião se levantou no lugar do Império Romano. Será que, irmãos, que nós não entendemos que a Igreja Católica Apostólica Romana perseguiu os nossos irmãos até a morte? João Wycliffe, ele não foi morto pela Igreja, mas o Papa procurou que ele se retratasse, voltasse atrás. Ele não se retratou. Ele morreu de morte natural, mas depois de morto, o Papa mandou tirar os ossos dele, queimou os ossos dele e foi jogado no rio. Levantou João Rus, foi queimado vivo na fogueira. Também Jerônimo Savonarola também foi queimado. Irmão, será que nós não entendemos isso tudo? Que a religião romana fez tudo isso através do sacerdócio romano, que se chama Papa? Será que nós não entendemos isso? Será que nós vamos passar isso de tempos em tempo, todo tempo, se Jesus vier daqui a 1000 anos, demorar para vir 1000 anos? Eu nunca prego a vinda de Jesus, não. Jesus vai vir, ele vai voltar. Porque para aqueles que estão partindo, para aqueles que vão embora dessa terra, salvo em Cristo Jesus, para eles Jesus já veio. Eles já estão com Jesus. Já